Existe um tipo de prisão que não tem grades visíveis, mas influencia cada escolha que você faz. Ela não impede seus movimentos, mas direciona seus pensamentos. E quando o assunto é dinheiro, essa prisão costuma se apresentar como algo realista, prudente ou até responsável. Poucas pessoas percebem que aquilo que chamam de realidade financeira é, na verdade, um conjunto de condicionamentos profundamente enraizados, repetidos por tanto tempo que passaram a parecer verdades absolutas. Libertar-se desses bloqueios não começa com esforço externo, nem com fórmulas complexas. Começa com um deslocamento interno, quase imperceptível, mas decisivo. A maioria das pessoas acredita que a relação com o dinheiro é construída a partir de números, decisões práticas e oportunidades concretas. Mas se isso fosse verdade, duas pessoas com a mesma formação, no mesmo contexto, com acesso às mesmas informações, teriam resultados parecidos. E sabemos que isso raramente acontece. O que diferencia não é a inteligência, nem a disciplina isoladamente, mas o estado mental a partir do qual cada pessoa opera. O dinheiro responde menos ao controle e mais à coerência interna. Ele flui com mais facilidade quando não encontra resistência psicológica no caminho. Esses bloqueios não surgem do nada. Eles são aprendidos cedo, absorvidos de conversas casuais, de observações silenciosas, de emoções não ditas. Frases como "isso não é para gente como nós", "dinheiro dá trabalho", "ganhar muito sempre tem um preço" vão se acumulando e formando um pano de fundo invisível. Com o tempo, a mente deixa de questionar essas ideias. Elas passam a funcionar como filtros automáticos, definindo o que parece possível, aceitável ou seguro. E o mais curioso é que, enquanto esses filtros estão ativos, a pessoa pode até desejar prosperidade, mas age de forma a nunca ultrapassar um certo limite confortável. Reprogramar o cérebro para uma nova relação com a prosperidade não exige negar a realidade atual. Exige, paradoxalmente, encará-la sem conflito. Há uma diferença sutil entre querer mudar e lutar contra o que existe. Quando alguém se relaciona com sua situação financeira a partir de frustração constante, cria um estado interno de tensão que consome energia criativa. O cérebro entra em modo de sobrevivência, focado em evitar perdas, não em perceber possibilidades. Nesse estado, até boas oportunidades passam despercebidas, não por falta de sorte, mas por falta de disponibilidade mental. O primeiro deslocamento acontece quando a pessoa reconhece que a mudança não começa no como, mas no a partir de onde. Antes de qualquer estratégia, existe uma decisão silenciosa sobre identidade. Não uma promessa vazia ou uma afirmação repetida mecanicamente, mas um alinhamento interno que diz: este é o tipo de relação que passo a ter com o dinheiro. Essa decisão não precisa vir acompanhada de clareza total. Na verdade, quase nunca vem. O cérebro humano não muda porque todas as respostas estão disponíveis, mas porque um novo padrão começa a ser ensaiado. Quando essa decisão é feita, algo interessante acontece. A mente começa a imaginar cenários diferentes, mesmo que de forma sutil. E o cérebro não diferencia claramente imaginação de experiência real. As mesmas áreas neurais são ativadas. Isso significa que, ao permitir-se pensar de maneira diferente sobre prosperidade, você começa literalmente a criar novas conexões internas. Não é misticismo, é neuroplasticidade. O cérebro aprende pelo uso, não pela intenção. Cada pensamento sustentado com coerência emocional reforça um caminho interno. Um dos bloqueios mais comuns está ligado à sensação de escassez contínua. A ideia de que nunca é suficiente, de que sempre falta algo essencial. Esse estado não depende do valor que entra, mas da interpretação constante de ameaça futura. Curiosamente, quando alguém investiga honestamente a própria história, percebe que, apesar das dificuldades, sempre houve algum tipo de sustentação. Nem sempre conforto, nem sempre abundância, mas o suficiente para continuar. Reconhecer isso não é conformismo, é estabilização interna. E estabilidade é pré-requisito para expansão. Quando a mente deixa de operar em alerta constante, ela se torna mais receptiva. Ideias surgem com mais clareza. Decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Pessoas certas aparecem no momento certo. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque o observador mudou. A atenção se expande. O cérebro deixa de filtrar apenas riscos e começa a perceber padrões favoráveis. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar plausível. Outro ponto essencial é compreender que prosperidade não responde à obsessão. Existe uma tendência de vigiar resultados, conferir números o tempo todo, como se isso acelerasse o processo. Na prática, esse comportamento reforça a mensagem interna de desconfiança. É como plantar algo e desenterrar a semente todos os dias para ver se está crescendo.
O crescimento exige um certo grau de relaxamento. Não descuido, mas confiança no processo. A mente alinhada trabalha melhor quando não está sendo pressionada o tempo todo. Reprogramar o cérebro para uma nova relação com o dinheiro também envolve permitir que a vida continue acontecendo. Focar em experiências que geram presença, prazer, simples conexão. Isso não é fuga do objetivo, é integração. Estados internos elevados criam coerência neurológica. E coerência é o que sustenta mudanças duradouras. Quando alguém vive apenas em função de um resultado futuro, permanece ausente do presente, e o cérebro interpreta isso como falta contínua. Com o tempo, o que antes parecia um esforço passa a se tornar um novo normal. Pensamentos mais amplos surgem sem esforço consciente. Decisões são tomadas com menos medo. A relação com o dinheiro deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um reflexo do estado interno. A prosperidade, então, não é algo que se persegue, mas algo que responde. Ela se organiza ao redor de quem você está sendo, não apenas do que você está tentando fazer. Talvez o ponto mais desconfortável dessa mudança seja perceber que nada externo precisava ser consertado primeiro, que o bloqueio nunca esteve nas circunstâncias, mas na forma como elas eram interpretadas. Isso não invalida desafios reais, mas devolve poder ao lugar certo. Quando a mente muda, a experiência muda. Não instantaneamente, não de forma espetacular, mas de maneira consistente. Libertar-se dos bloqueios financeiros é, no fundo, um processo de reconciliação interna. Um ajuste fino entre pensamento, emoção e identidade. Não acontece em um único momento, mas começa em um instante específico, aquele em que você para de lutar contra o presente e passa a operar a partir de clareza. A partir daí, o cérebro aprende rápido. Ele sempre aprendeu. A diferença é que agora está aprendendo na direção certa.